Na programação aqui, a primeira coisa que eu quero te mostrar são os comentários. Então, nos comentários eu quero te falar, bom, de comentários, eu vou te falar de variáveis, vou te falar de tipos de dados, e vou te falar de um dado aqui específico, de um tipo de informação específica na programação chamada função. Vamos lá. Então, você acabou de escrever um comentário numa linguagem de programação. O que um comentário faz? Significa que você pode escrever à vontade, que ele não vai afetar a sua programação. Ele desconsidera isso daqui na hora da interpretação lá, que eu falei que ele vai interpretar alguma coisa. Tá bom? Então, olhando para a função, olha que legal. Se eu escrevo aqui, ó, alert, e coloco aqui dentro um alô, perceba, quando você escrever alert dessa forma, colocar aqui um abre e fecha parênteses, e aqui dentro você colocar uma informação dessa forma que eu estou colocando, né, com aspas e tudo mais, você está usando uma função. O que é uma função? Muito tranquilo. A função é um conjunto de códigos que foi feito aqui, nesse caso, pela linguagem de programação. Você não criou essa daqui, né? Mas você vai criar muitas aqui comigo ainda hoje. Mas essa função, ela tem uma sequência de código lá dentro, que você não faz ideia o que tem lá dentro. Mas ela está funcionando para fazer o quê? Abrir uma caixinha, agora aqui você pode sempre fazer assim, ó, Ctrl S, ele vai executar o código para você, tá bom? Nesse caso específico aqui, deixa eu ver, Ctrl S, executou o código. Então você sempre dá uma mudadinha, Ctrl S, executou o código. Então ele abre uma caixinha, tudo bem? Isso que o alert faz. Ele pega essa informação que nós colocamos aqui e ó, mudar aqui de novo, e ele mostra aqui essa informação, tá bom? O que é essa informação que nós colocamos aqui? Essa informação é um tipo de dado, tá? Então aqui você acabou de ver uma função, uma function. Aquela informação ali é um tipo de dado. O tipo de dado aqui na programação nós vamos ter as strings, que é isso aqui que você está vendo. Strings são textos pessoal, uma sequência de caracteres. Eu posso fazer com aspas duplas, posso na programação fazer com aspas simples, vou até colocar aqui, ó, aspas duplas, eu posso fazer com aspas simples, tá bem? Ou aqui no JavaScript eu também posso fazer com esse sinal aqui, que é um acento agudo, né? Um acento agudo seguido de outro, e aqui dentro eu coloco o texto que eu quero. A gente vai usar bastante esse daqui logo mais, fique em paz, tá bom? Mas também eu poderia estar colocando aqui direto um número, ó, um tipo de dado chamado number. É um número, tá bem? É um número, ele pode ser inteiro, ele pode ser um número quebrado, tudo bem? Vou fazer de novo aqui o Ctrl S, no Mac é Command S, e ali ele está apresentando para mim o número 2. Bem tranquilo, número 2 é um tipo de dado. Geralmente, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, presta muita atenção, nós vamos colocar em variáveis. O que a variável faz? Ela é uma caixinha para conter uma informação para usar mais tarde. Olha que simples, tá? Eu tenho que usar um nome especial aqui, nesse caso eu vou usar o const, que significa constante, tudo bem? Eu vou colocar um nome para minha variável, essa daqui vai ser mensagem, tá bom? Vou colocar um sinalzinho de atribuição de valor, então tem mais uma coisa aqui, ó, atribuição de valor. Esse sinalzinho de igual, ele atribui um valor para a minha variável, que tem um nome, está sendo identificada como mensagem. Então vamos colocar aqui a mensagem de boa noite, ou bom dia. Olha que legal, eu não falei que isso aqui é uma caixinha que vai conter um dado? Então eu estou atribuindo esse dado, que é uma string, que é um texto, para essa mensagem. Agora eu vou usá-la aqui embaixo, ó, mensagem. Tudo bem? Tem que escrever certinho. Vou dar de novo meu Ctrl S, ou no meu caso Mac Command S. Executou ali, ó, boa noite ou bom dia. O que ele pegou? Pegou essa informação e usou aqui. A variável é uma coisa muito simples de usar. No JavaScript, pessoal, ela aceita qualquer tipo de dado que nós vamos aprender aqui. Hoje nós vamos aprender ainda mais tipos de dados, mas ele aceita qualquer tipo de dado. Tá bom? Coloquei o sinal de atribuição de valor aqui, acabou. Então esses aqui são os sinaizinhos, tá? Nesse momento eu vou apagar tudo isso aqui de tela. Se você escreveu, beleza. Se não escreveu, tá tudo bem, pode voltar no vídeo depois. Porque agora que a gente falou de algumas coisas básicas iniciais, a gente vai iniciar agora algumas alterações. O JavaScript vai alterar algumas coisas no nosso HTML. É isso que ele vai fazer. A primeira coisa que eu quero fazer é, em algum momento da nossa aplicação, vamos ver. Nós vamos ter aqui uma listinha de atividades a serem concluídas aqui durante a nossa viagem. Tudo bem? Tem uma listinha de viagem, essa aqui é a sacada. Agora, eu preciso preencher toda essa listinha com os dados que eu tenho aqui na minha programação. Atenção, eu vou criar uma caixinha chamada section, tá bom? E essa div aqui eu vou colocar dentro dessa section. Então eu vou fechar a section aqui embaixo, ó, /section, tá bom? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu vou querer, com o meu JavaScript, pegar essa caixinha section e trocar todos esses carinhas aqui dentro, arrumando cada um dos dados aqui de nome, de data, se já completei ou não, tudo isso com os dados que eu tenho na minha aplicação, ou com os dados que o meu
o usuário vai colocar depois, tá bom? É mais ou menos isso que eu quero fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu preciso selecionar esse elemento que é chamado de section, e eu vou colocar ele numa variável, tudo bem? Const section, eu vou atribuir ele o seguinte, existe aqui no JavaScript, juntamente com o HTML, CSS e tudo mais, o JavaScript ele tem uma maneira de olhar para o nosso documento, isso é feito em inglês, então document, tudo bem? E colocando um pontinho nesse documento, esse documento ele é entendido como objeto. Assim que a gente trabalhar com objetos, daqui a pouco a gente vai trabalhar, você vai entender melhor, tá? Mas o pontinho ele vai agora olhar para dentro desse documento e vai fazer alguma funcionalidade ou pegar alguma informação. Query Selector é uma função que ela serve para quê? Selector significa seletor e query, pesquisa. Pesquisa pelo seletor. Agora eu vou perguntar para você, você lembra que eu falei seletor em algum momento dessa aula? Talvez não, né? Mas quando a gente estava falando de CSS, eu falei que isso daqui é um seletor. E o seletor, ele ia pegar um elemento, nesse caso, o elemento não está aparecendo aqui, mas existe o elemento HTML. Olha que legal. O JavaScript também vai conseguir pegar elementos. Aqui eu tenho que falar em formato de string, e eu vou falar para ele pegar o elemento section. Então é um seletor, através do seletor section, ele vai pegar esse elemento aqui pra gente. Eu acabei de pegar o elemento e atribuir ele a essa seção aqui, esse section. Tudo bem? Essa variável que eu chamei de seção, ou section em inglês mesmo, para eu lembrar que eu estou me referenciando a esse mesmo carinha aqui, tudo bem? Agora, eu quero, por exemplo, pegar a minha section e ele é enxergado aqui no JavaScript como um objeto. E assim que a gente fala um pouquinho mais de objetos, você vai ver que legal que é. Mas o objeto, sempre que tiver um pontinho, é porque de fato é um objeto. Eu posso agora modificar o conteúdo HTML que existe dentro do meu section, atribuindo um valor para ele, e o valor que eu vou atribuir aqui vai ser allo. Então olha que legal, eu vou voltar e habilitar o Live Reload para eu não precisar toda hora ficar colocando Ctrl S ou Command S. Mas você notou que ele pegou e colocou um allo aqui? Não é bizarro isso? Ele tirou tudo que tinha aqui dentro e trocou por allo. É exatamente isso que ele fez, tá bom? Só que é óbvio, pessoal, não é o allo que eu quero ver ali, né? Você também não quer ver um allo ali. O que a gente vai querer ver ali vai ser essa informação aqui, tudo bem? Como que eu vou fazer essa informação? Olha que legal. Em algum momento, eu falei para você que uma variável, ela vai poder receber qualquer tipo de informação, tudo bem? Aqui até agora a gente colocou apenas uma string. Mas olha, aqui eu vou explicar o que essa variável vai fazer. Essa daqui vai fazer o seguinte, vamos lá. Criar item de atividade. Quem é o item de atividade? O item de atividade, esse carinha aqui, tá bem? Esse elemento aqui. Nesse exato momento, você pode perceber que esse código não funcionou mais, porque nós temos um erro de JavaScript. Qual é esse erro, Mike? É porque eu comecei uma variável e eu nem sequer finalizei, eu não atribuí um valor para ela, eu não finalizei o meu código, então eu tenho um erro aqui, ainda que não esteja claro na minha cabeça, eu tenho um erro aqui. Então, sempre que alguma coisa não estiver funcionando no que você está fazendo, note se está certinho a sua escrita, se você terminou de fazer, se você errou alguma coisinha. Obviamente, isso aqui dá erro, isso aqui dá erro, são coisas pequenas, tá? Uma coisa muito legal também é que se você não cuidar com o tamanho aqui das coisas que você escrever, por exemplo, aqui você colocou um S maiúsculo e aqui o S está minúsculo, eu vou até tirar ou comentar essa parte aqui, ó, ele também não vai funcionar, porque não existe esse carinha aqui para ele. S maiúsculo é S maiúsculo seguido desses caracteres. S minúsculo é minúsculo, então ele não entende. Então a gente precisa perceber sempre a nossa escrita. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que eu acho que tá indo bem, né? Para criar atividades, pessoal, agora a gente vai criar uma função, tá bom? E eu vou atribuir aqui uma função que a gente chama de função curta. Ou seja, é uma função pequenininha que ela funciona dessa forma assim. Tem várias formas de escrever função. Poderia estar usando a palavra function aqui, tudo bem? Fazendo dessa forma. Mas eu gosto muito desse formato pequenininho aqui, ó, que ele tem essa sequência aqui. A gente tem aqui um parêntese, tá? E fecha o parêntese. A gente tem um sinal de igual e a gente tem uma setinha de sinal de maior, ou seja, igual, maior. É isso aqui, tá bem? Igual, maior. Aí ele faz essa setinha bonitinha aqui, que você não vai encontrar no seu computador. Então, sinal de igual, sinal de maior, fez essa setinha e aqui a gente tem um abre e fecha chaves. Isso aqui é uma função, tá bom? Isso aqui é chamado aqui no JavaScript de arrow function. Eu vou até escrever aqui em cima, ó, arrow function. É assim que é o nome dela aqui. Tá bom? Muito bem. Para que serve uma função? Você lembra disso? É para eu escrever uma sequenciazinha de código. Então, por que eu estou criando uma função aqui para a gente escrever essa nossa sequência de código aqui, ó? Esse carinha. Ora, aqui eu vou precisar criar alguma lógica daqui a pouco. Por isso, é importante eu
guardar isso de uma maneira bem legal numa variável, mas não dá para eu guardar uma sequência lógica de código numa variável se não for uma função. Não dá, tudo bem? Ou eu coloco a sequência lógica de código toda aberta, assim, solta, ou eu coloco ela agrupadinha, bonitinha numa variável para usar mais tarde. E essa variável eu vou querer usar aqui. Então, se eu quisesse fazer com que essa função aqui falasse alô, eu preciso fazer com que essa função retorne um dado. E o dado eu já coloco aqui direto, alô, por exemplo. Então eu estou fazendo de propósito um alô minúsculo e outro maiúsculo para você ver agora o uso dela. Vamos lá, criar item de atividade. Assim eu executei essa função. Ao ser executada, ela está me retornando um alô. Dessa forma mesmo que a gente está vendo aqui, bonitinha. Então deixa eu ver se eu entendi, Mike. Significa que se eu pegar toda essa informação aqui, ó, Ctrl C, eu vir aqui e colocar aqui Ctrl V, ela vai funcionar? Deveria funcionar, não deveria? Pois é, porque é um texto, não é um texto? Isso aqui não é um texto? Ora, se é um texto, por que não está funcionando aqui? É porque aqui a gente vai precisar, quando a gente vai fazer textos que quebram a linha, a gente vai precisar daquele acento agudo, tá bem? Aquele acento agudo. Então aqui sim eu posso quebrar a linha e colar, Ctrl V. Olha a mágica acontecendo, a coisa já voltou para cá. Já voltou do jeito que estava, a gente simplesmente tirou daqui e colocou aqui. Eu posso, cara, literalmente eu posso deletar essa informação daqui, porque agora, daqui para frente, ele vai funcionar todo pelo JavaScript. Todo pelo JavaScript, olha que legal, tá bem? Mas vamos lá. Seria bom se fosse só isso, né? O que eu vou precisar fazer aqui agora, pessoal, é dar um passo a mais e fazer uma estrutura de dados com vocês chamada de objeto. O objeto a gente já usou. Aqui a gente usou o objeto document, tudo bem? Aqui a gente usou o objeto section, mas agora eu vou entender melhor ainda o que é um object, tá? No JavaScript. É assim, funciona também dentro de uma variável, tá? Vou escrever aqui atividade, vou atribuir o sinalzinho de chaves. Isso aqui pro JavaScript, dessa forma que está sendo escrito aqui, as chaves elas são um objeto já, tudo bem? Ela já é entendida aqui, ó, essas chavinhas como um objeto e eu estou atribuindo ela a uma variável. Diferente dessas chaves aqui, que essa daqui está sendo seguida de uma funçãozinha, né? Então é uma maneira de escrita que é uma função. Uma sequenciazinha de código que a gente vai fazer uma lógica daqui a pouco aqui para ir pegando atividade e tudo mais, mas é diferente, pode notar que é diferente, tá bem? No objeto, pessoal, a gente sempre coloca uma propriedade e um valor. Então eu imagino que a minha atividade vai ter um nome e essa daqui vai ser o academia em grupo, mas deixa eu ver aqui um outro nome aqui, o almoço, tá? Vamos pegar ali o almoço. Então vem aqui, ó, almoço. Eu vou colocar uma vírgula. Então como que é feito um objeto? Eu tenho um atributo, uma propriedade, dois pontinhos. Um tipo de dado, qualquer tipo que a gente aprendeu até agora, tá? O que a gente já aprendeu? String, number e function. Eu posso colocar qualquer um deles, inclusive, estou aprendendo objeto, significa que eu também posso colocar objeto aqui, tá bom? Qualquer tipo de dado mesmo. Então eu estou colocando um almoço, eu vou colocar a data desse almoço, tá? Então aqui eu vou colocar em português também, eu vou manter o máximo de português possível. Então é data. Data, a gente vai usar aqui uma estrutura do JavaScript específica, que é chamada newDate. No JavaScript, pessoal, a gente tem, é muito importante você entender isso, a gente tem muitas tipos de lógicas e códigos já criados para ajudar a gente. Esse newDate serve para criar uma data, mas ele tem um jeito certinho de ser escrito. E o jeito certinho da string que eu devo colocar aqui é o ano primeiro, então 2024, por exemplo. Eu tenho que colocar o mês aqui, então eu vou colocar 07 e eu tenho que colocar o dia aqui nesse formato aqui, certinho, tá? Tracinhos. E se eu quero colocar uma hora, por exemplo, 10 horas, eu vou ter que fazê-lo dessa forma. Isso aqui é um jeito correto de escrever, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque se eu não escrever desse jeito aqui, eu poderei ter problemas depois na criação da minha data, tudo bem? Com JavaScript. Então você notou que tem uma palavra especial aqui chamada new, que significa novo. Tem o date aqui que parece muito uma função, tá vendo? Com um Dzinho maiúsculo. E aqui tem a informação que eu passo lá, a instrução que eu passo lá pra dentro, para ele sozinho lá fazer a mágica dele e me retornar aqui, nesse lugar da data, uma data. Que vai ser essa data específica aqui, dia 8/7/2024, às 10 horas da manhã. Tudo bem? Então é lido de trás para frente essa parte mesmo. Por fim, eu preciso só avisar se a minha atividade foi finalizada ou não. E aqui eu uso um tipo de dado muito específico chamado Boolean. E ele só tem dois valores. Ou ele é verdadeiro, e é em inglês, né? True, ou ele é falso. False. Tudo bem? Um Boolean serve só para eu ter dois momentos. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou estou na esquerda ou estou na direita. Ou tá quente ou tá frio. Ou é 1 ou é 0. Ou tá ligado ou tá desligado. É só para isso que ele serve, tá bom? O Boolean para avisar dois. E para mim faz muito sentido. Eu só preciso avisar se a minha atividade foi finalizada ou não. Tudo bem? Então é só duas informações que eu preciso assim dessa forma. Não é um texto que eu vou falar, foi finalizado, nada disso. Porque eu preciso de estruturas lógicas que a gente chama.
E mais tarde, quando a gente passar aqui por essa informação aqui do if else, daqui a pouquinho, você vai entender por que é importante esse carinha ser booleano, tá bom? Bom, vamos lá. Agora que eu tenho uma atividade, como que eu usaria esse objeto atividade dentro aqui agora do meu criar atividade? Funciona mais ou menos dessa forma. Eu vou passar a atividade, ó, atividade, eu vou passar ela para essa função. Só que essa função tem que receber a atividade aqui. Significa que nesse exato momento, nesse conjuntinho de chaves aqui, ó, eu tenho a atividade para eu trabalhar aqui. É muito importante você entender que sempre que eu criar uma função e eu tiver essas chavinhas, aqui dentro eu tenho que colocar informações que eu preciso ou retirar com o return as informações. Então vamos lá ver como que a gente funciona agora? Com esse tipo de string que é chamado de template literals, é assim que a gente chama ele no JavaScript, não precisa memorizar. Esse tipo de string, ele deixa a gente mudar algumas opções aqui, chamados como interpolação ou troca. Então eu venho aqui e faço a troca através desse sinal aqui, ó. Isso aqui significa que eu posso colocar o objeto atividade aqui, mas ele ainda é um objeto. E se eu só botar objeto, ali ele vai aparecer para mim como objeto. Então não é isso que eu quero. Eu vou colocar o pontinho e vou acessar o nome. Olha que legal. Agora já ficou almoço do sábado. O que estava aqui antes estava academia. Agora ele já pegou almoço. Como que eu mudo aqui a data agora? Mesma coisa. Vou fazer a interpolação atividade.data. Mas a data aqui ela vai ser uma data do estilo JavaScript. É uma data bem esquisita. E é assim mesmo, tá? Depois a gente vai adicionar aqui mais informações para a gente arrumar essa data. Tudo bem? E aqui é onde eu faria a lógica para saber se isso daqui foi finalizado ou não. Se for finalizado, eu preciso marcar ele. Eu preciso deixar aqui, ó, esse truezinho, né? Foi finalizado, eu preciso deixar esse carinha já marcado. Como que a gente vai fazer essa lógica aqui? Olha que legal. Eu vou começar aqui, agora eu vou usar um tipo de variável chamada let, tudo bem? Eu vou chamar ela de input, então vou deixar vazia por enquanto. Note comigo o seguinte, qual que é a diferença do let e do const? O const cria uma variável que é constante, significa que eu não vou mudar as coisas dela depois. Então, onde eu estou criando const aqui, significa que eu não quero mudar nada depois. Isso aqui vai ser uma função até o final do programa. Isso aqui vai ser um objeto até o final do programa. Isso aqui vai ser esse section até o final do programa. Fim de papo. Quando eu faço um let, significa que eu quero mudar as informações que eu tenho ali. Então, eu vou fazer esse input checkbox aqui, ó, aqui, tudo bem? E aqui eu vou colocar o input para eu continuar vendo ele lá. Input. Pronto, continuo vendo ele lá. E eu posso continuar mexendo aqui tranquilo. Só que agora eu vou usar um pouquinho de lógica aqui. Existe um caminho muito especial que eu preciso dar uma olhada. Eu preciso olhar se, olha que legal, essa é a palavra, se a atividade foi finalizada. Se ela foi finalizada, eu preciso adicionar um carinha aqui que é chamado de checked. Vou mostrar pra você como que ele fica, ó. Ele fica marcado sozinho. Se não foi finalizada, eu tenho que tirar esse carinha. Tá vendo que tem duas coisas? Se finalizada, coloco o carinha. Se não finalizada, tiro o carinha. Eu vou deixar com que esse input aqui, ó, ele não termine aqui, tudo bem? Ele tem um espaço vazio. Tem um erro já aqui. A nossa aplicação vai tentar se virar aqui para fazer funcionar, tudo bem? Deixa eu até ver. Ainda está funcionando, mas vai chegar um momento que vai dar erro, porque o input está errado. E em algum momento, esse input vai receber aqui o input que já tem ali, e agora somado ao sinalzinho de fecha. Agora o input está completinho, tá bem? Agora ele está completinho. Mike, por que você tirou dali e colocou aqui? Porque nesse meio eu preciso ver se a atividade foi finalizada. E como que funciona esse se, pessoal? Primeiro vamos notar a escrita dele, tá? Se, aqui eu coloco sempre algo que vai ser verdadeiro ou falso. Sempre um booleano aqui, tudo bem? Uma coisa lógica. Não dá para colocar texto, não dá para colocar nada disso. O texto ele vai ser interpretado como verdadeiro. Um zero vai ser interpretado como falso, um número zero vai ser interpretado como falso. Ele sempre vai tentar interpretar como verdadeiro ou falso. Se isso aqui for verdadeiro, ele entra nesse parzinho de chaves e continua o código aqui. Que seria o quê? O input, ele vai receber o input antigo, ou seja, essas informações aqui serão colocadas nesse lugar, e ele vai concatenar esse sinalzinho de mais, significa que continue o meu input aqui, agora colocando, vou até colocar um espacinho. Aliás, já tem um espaço aqui, né? Ele já existe aqui. Mas eu não preciso desse, então eu vou colocar checked dessa forma. E aqui não tem problema se esse carinha terminar junto. Então olha só, vamos entender o que ele está fazendo? E já funcionou ali, tá? Se eu colocar aqui false, ó, false não vai estar ali. Se eu colocar true, já está ali automaticamente. Vamos entender o que ele está fazendo? Então eu estou criando uma variável input. E let do inglês significa let change. Significa, isso aqui pode mudar. Isso aqui vai mudar em algum momento. Olha que legal. Então eu criei um input e atribuí essa informação de texto. Aqui eu verifiquei. A atividade foi finalizada? A informação é true. Então entra aqui e continua aqui, ó. Pega o input e atribui nele o input antigo, ou seja, essa informação aqui, somada a essa informação. Só que a gente não fala de soma, a gente fala de concatenação. Deixa eu até mostrar esse nome aqui, ó.
concatenação. Ele é um operador, ele é um sinalzinho de concatenação. A atribuição é aquele igual que a gente viu, o concatenação é o maisinho. Mas ele também poderia ser uma soma se fosse números, tá? Mas aqui pro JavaScript ele vai entender isso como adiciona essa informação aqui. Então, até esse momento aqui, pessoal, até esse final aqui, ele está com toda essa informação mais essa informação. Só faltou fechar. Por isso que assim que ele passar por essa parte, o input vai receber o mesmo input que foi todo ele até aqui, somado a isso aqui. E se fosse false, o que ia acontecer? Ele ia ter todo esse cara aqui. Aqui ele ia ver que é falso, não vai entrar, então ele elimina, como se esse código não existisse mais. E ele ia continuar aqui no input, atribuindo o input antigo, que é esse daqui, com um sinalzinho que está fechando o input ali. Pronto, aqui a gente tem um input completo. Se eu quiser ver esse input completo, eu quero até ver se ele funciona assim, ó. Vou colocar um alert aqui, input. Deixa eu ver se no meu alert ele aparece ali, ó. Input, type, checkbox, fechadinho. Tá vendo ali? Apareceu, legal. Então vamos colocar true agora? Vamos colocar true? Como que ele vai aparecer? Input, type, checkbox, checked. Então, pra gente já partir pros finalmente aqui, que eu falei que a gente vai aprender todas essas coisas aqui, né? Ou seja, ainda falta pra gente aprender aqui, tá, pessoal? O array, que é a lista que a gente vai ver agora, e uma estrutura de repetição. Bom, a lista vai funcionar dessa forma, gente. Uma lista, uma matriz, vetor... Tem vários nomes na programação. Aqui a gente cria ela da seguinte forma, ó, vou escrever como atividades e vou atribuir esse sinal aqui, tudo bem? Então, aqui no JavaScript o sinal é um sinal de colchetes. Como que funciona ele então? Vamos lá. Aqui dentro, pessoal, eu posso colocar qualquer tipo de dado que eu quiser. Então, se eu quero colocar uma variável atividade que é do tipo de dado esse, tá tudo certo. Se eu quero colocar aqui uma vírgula e continuar aqui com o objeto, tá tudo certo. Então, vou colocar aqui um objeto. Deixa eu só lembrar aqui que a gente tinha feito. Ó, academia em grupo, tá? Vamos colocar o academia em grupo. Academia em grupo. Então, eu tô repetindo o objeto ali, né? Data, new date. Aqui eu vou colocar uma outra data, 2024. Vamos colocar aqui 07. Vamos colocar 09. Tudo bem? E vamos colocar meio-dia agora. Tá? E aqui eu vou colocar um finalizada como false. Tá? Pra gente ter uma segunda opção. Então, se eu quisesse colocar aqui, pessoal, sempre seguido de vírgula, tá? Apenas um 0, apenas um 12. Se eu quisesse colocar aqui um alô, se eu quisesse colocar aqui uma função, todo tipo de dado possível que a gente está aprendendo, se eu quisesse colocar aqui um outro array, uma outra lista, eu posso. No JavaScript eu posso fazer do jeito que eu quiser essa lista aqui. Então imagina como que eu gosto de explicar isso daqui? Imagina um armário onde você vai colocar muitas informações nesse armário, tá bem? Nesse caso eu estou chamando ele de atividades. Não é simples. Cara, é muito simples. Mike, mas você tá pegando esse carinha e colocando aqui? Exato. E aqui eu tô continuando com outra atividade. E aí eu coloco um Szinho para identificar que essas são atividades. Como que faz para ele aparecer aqui agora? Bom, ao invés aqui eu passar o atividades única, aqui eu vou passar as atividades. Mas olha o erro que vai acontecer. Passar atividades, opa, deu erro. Ah, por quê? Eu não tenho como passar essa lista inteira aqui e aqui dentro eu achar que ele vai entender como um único carinha. Sabe como que faz para eu usar um único carinha? A lista funciona assim, pessoal. Olha que bacana, vou até aumentar aqui, ó. A lista é muito interessante, tá? Cada um desses carinhas da lista aqui é interpretado a partir do número 0 com o seu identificador. A gente chama de índice, tá? O índice. O índice da lista, então, se eu tenho uma lista aqui de A, B, C, esse daqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Tudo bem? Essa é a grande sacada. Então aqui a gente tem o 0, aqui a gente tem o 1 e no caso a gente não vai ter 2 aqui, né? Ou seja, se eu quiser acessar agora esse atividades, eu quero passar apenas a atividade número 2 ali, ela está na posição 1. Olha que legal. Acabou de virar a academia. Se eu quisesse passar no 0, olha que legal, acabou de virar o almoço, tá? Agora aqui, olha que massa, olha que massa. Eu vou até deixar assim, vai ficar meio esquisito nesse momento. Aqui eu preciso fazer uma estrutura de repetição, tá? Então a gente acabou de ver a lista. Agora eu preciso repetir porque, vamos supor, ó, estrutura de repetição, que aqui é o for. Vamos supor que eu tenho guardado no meu banco de dados 200 atividades. Não faz sentido, né, pessoal? Eu ficar aqui, eu vou inventar aqui, tá? Atividades posição 0, mais executa o criar atividade de novo. E aí passa atividades na posição 1, mais, e assim vai. Gente, não faz sentido. Tá até funcionando aqui, mas não faz o mínimo sentido, lógico, se eu tiver 1 milhão de itens para aparecer ali. Não faz sentido. Então eu preciso ter uma estrutura de repetição que a gente chama ela de for, tudo bem? O for funciona assim, aqui dentro eu preciso sempre de uma lista, eu preciso olhar a lista. Então esse aqui específico, olha que bonitinho. Let atividade of atividades. Olha que legal e bonitinho que ele vai ficar aqui, tá? Então vou deixar esse cara aqui por enquanto. Funciona assim, vamos ler? Para cada atividade de
atividades, ou seja, cada atividade de atividades significa que eu vou pegar uma delas lá e atribuir uma variável chamada atividade. Então aqui eu vou passar o atividade. Já vai dar mágica aqui, já, tá? Vai ficar legal. Já vai ficar legal assim que eu arrumar um negocinho aqui, já vou te explicar, calma. Aqui eu tenho que sempre lembrar que eu preciso pegar o valor anterior dele e adicionar com aquele que eu estou criando agora. Por quê? Porque, olha, se toda hora eu simplesmente atribuir o valor, ele vai ficar só o último. Sempre o último carinha da minha lista, né? Vamos criar só mais um, pessoal, só mais um. Tô fazendo rápido aqui, mas você pode fazer com calma, tá bom? É só ver isso aqui, o Gaming Session. Gaming Session, tá bem? Vou colocar aqui o número... Esse aqui vai ser o dia... Deixa o 9 também, mas deixa aqui um horário mais tarde, 16. E deixa esse finalizado. Olha só, ele vai pegar só o último. Por quê, Mike? Por quê? Pera aí, Mike, por quê? Para cada um ele tá pegando só o último. Simples, porque toda vez que eu atribuir um valor, eu estou apagando o anterior. Se eu não quiser apagar o anterior, eu tenho que pegar o anterior e colocar aqui. E aí eu vou concatenar com o novo. Mas uma maneira ainda mais bonita de fazer isso no JavaScript é usar um encurtador aqui. O encurtador vai funcionar assim, ó, mais igual. Então significa que ele vai somar o anterior e já vai atribuir o novo valor. Olha que bonitinho. Significa que a gente poderia estar fazendo aqui também, tá, pessoal? Olha que massa, eu fui fazendo devagarinho para você entender, tá? Mais igual. Isso aqui também pode se tornar mais igual. Mike, não entendi muito bem, bagunçou minha cabeça. Volta devagarinho e entenda que eu só estou fazendo uma maneira curta desse sinal. Atribui o mesmo e concatena a nova coisa. Ou seja, o mesmo concatena a nova coisa.